Olá, pessoal! Sou a Cris Iscariote, e vamos continuar essa brincadeira da mediunidade, falar sobre mediunidade, certo? É um assunto que, cara, dá pano pra manga, né? A gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Então, hoje eu vou falar sobre uma pergunta que a Cíntia fez. Mas assim, perguntas eu estou respondendo, mas é o meu interessante ponto de vista em relação às perguntas, e essas perguntas elas podem ter milhões de respostas. Não fique presa a uma resposta, investigue a sua resposta, sabe? Descubra a sua resposta. Vá lá para dentro e diga: ok, isso tem fundamento para mim, isso tem verdade aqui, sabe? Que seja esta resposta que eu vou dar agora, que seja o princípio do movimento para que você comece a ver as possibilidades dessa questão mediunidade e de tudo que envolve a mediunidade, certo? Então, assim, a resposta é uma brincadeira para provocar mais perguntas, né? E mais diálogos. Vamos pensar em diálogo, não em respostas. Então, vamos dialogar. Então, as perguntas são muito bem-vindas e tudo que eu senti que será contribuição, eu respondo com muita gratidão. Então, vamos lá. A pergunta da Cíntia é assim: e quando a gente se perde no meio do caminho, para retornar para fazer o bem, o que tu achas que devemos fazer? E quando a gente se perde no meio do caminho? Quando a gente se perde no meio do caminho, ok. Primeiro vamos reconhecer que a gente se perdeu no meio do caminho. Que bacana que a gente tá no meio. Podia estar no começo, né? Então, ok. O que eu fiz do começo até esse meio do caminho? Certo? Tudo que eu fiz tem um aprendizado. Eu sempre falo que tudo tem um aprendizado bom, eu considerando bom ou ruim, né, o meu julgamento, tem um aprendizado. E o que ele traz para mim? Cara, tem coisas que eu vou querer repetir, vou escolher repetir, tem coisas que eu vou escolher não repetir, né? Então, tipo, ok, já aprendi sobre isso daqui e eu não vou repetir essa atitude, esse pensamento e tal. E então o meio do caminho, ele se perder no meio do caminho eu acho que é uma das coisas mais naturais que acontece, né? A gente tá indo e tá meio que sem saber muito bem para que lado vai e em quem acreditar, no que acreditar. E aí se perde muito com a opinião dos outros, o que os outros falam. Tem muita gente que diz como a gente tem que se comportar, como a gente tem que se sentir, o que significa, né, na questão da mediunidade. Ai, tu sentiu uma coisa, não sei. Cara, pode ser tal coisa, mas, né, eu sempre prefiro não dar muito spoiler. Não dá muito spoiler. A minha educação mediúnica me ensinou isso. Percebe e sai da mente, sabe? Percebe, tá, essa energia, ela chega por mim na parte de trás do meu corpo, então, ok, o que ela quer dizer? Essa energia chega em mim, no meu coração, ok? E a gente vai se acostumando, é como se a gente fosse reconhecendo e conhecendo amigos novos, certo? Então, se perder no meio do caminho, é muito natural que isso aconteça, muito natural. Né? É estranho quem não se perde no meio do caminho, porque a gente tem muitos questionamentos, né? E tem muitos achismos, então bacana se perder no meio do caminho, reconhecer que está perdido e dizer, ok, eu quero me encontrar. Esse é o bacana. Vamos para a segunda parte da pergunta. E o que fazer para retornar para o caminho do bem
O que tu acha que devemos fazer? Para retornar para o caminho do bem, o que tu acha que devemos fazer? Muito bem. Primeira questão já foi feita, que é reconhecer que o caminho não estava muito bacana, né? Não estava muito bacana. Opa, volta aqui que eu tenho que rever essa minha rota, né? Então, ok. Primeira coisa é retornar para fazer o bem. Primeira coisa, reconhecer que não estava indo tão bem, que a rota não estava boa, que algumas mudanças terão que ser feitas, que eu preciso me direcionar, que eu preciso ter foco, que eu preciso fazer coisas diferentes, né? Porque se eu tô fazendo uma coisa e aquilo não tá dando resultado, opa, vamos fazer uma coisa diferente aqui pra ver se... não precisa ser uma grande coisa diferente, mas uma coisinha diferente dentro daquilo que tu tava fazendo, aí já pode dar uma mudada, certo? Então, assim, o caminho do bem é isso. A gente fala em fazer o bem pro outro, em ajudar um amigo que precisa, aí no centro espírita, fazer quem trabalha com passe e tal, se dispor, né, a trabalhar numa casa, e numa igreja, e num templo budista, ajudar, né? Ajudar, se dispor a ajudar. Ajudar o outro é uma coisa bacana no sentido de que eu deixo um pouquinho de lado essa minha dor e me coloco à disposição para perceber o que pode mais vir para mim, né? O que eu posso fazer aqui? E aí é meio que a gente vai cuidando do outro e se cuidando. Por isso que muitas pessoas, quando começam um caminho de um centro espírita, por exemplo, eu vou falar muito mais de centro espírita porque essa é a minha vivência, mas isso pode acontecer numa igreja, pode acontecer em qualquer lugar, né? Pode acontecer, na verdade, deveria acontecer muito, muito, muito dentro da casa da gente. Mas assim, quando a gente começa a ir para o centro, a gente começa a ir num centro espírita, por exemplo, porque tu tá precisando de ajuda, porque deu, né, deu caca e tu tá precisando de ajuda e tu não sabe mais para que lado ir, e porque tu tá percebendo umas coisas que não é muito bacana e tá percebendo que as coisas não estão dando muito certo e que ou eu paro aqui e vejo o que é isso ou não vai dar certo, né? E aí é isso. Aí a gente vai pro centro espírita e lá no centro espírita a gente começa a perceber que tem pessoas que estão melhores que você e outros que estão piores. Aí você diz, ok, olha só, aqui eu tenho para ensinar e tenho para aprender. É esse o movimento, certo? Então, quando a gente vai para um lugar assim, a gente sempre se dispõe a ensinar e aprender e ensinar, não importa a ordem, ok? O que tiver para um momento, vai lá e faz. Então, o caminho do bem pode ser trilhado de várias maneiras, né? De ajudando o outro e se ajudando e ajudando o outro. Pode ser... Cara, não precisa você ir a lugar nenhum, você pode fazer isso dentro da sua casa. Se tua mãe precisa de uma ajuda para lavar uma louça, você vai lá e lava aquela louça. Se você vê que tem um irmão que não tá muito bacana, que de repente tá indo, vai lá e conversa com ele, sabe? Se dispor, ficar aberto para que as coisas possam acontecer e para que você possa praticar o bem, fazer o bem, praticar o bem. De repente, quando vira um mau pensamento de alguém, ou sei lá, um pensamento de revolta, alguma coisa assim, tentar, sabe, aquilo não tomar conta, fazer uma oração, fazer uma meditação, pensar que, ok, isso pode ser mudado, né? Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, né? E nós somos deuses, então a gente está sempre no caminho do bem, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente magoa, mesmo quando a gente fere alguém, ainda assim, verdadeiramente, a gente está no caminho do bem, porque nós somos aprendizes, né? A gente está aprendendo, tá? Cada dia é uma coisa nova, cada dia é um ensinamento novo, né?
Então, eu não acredito essa história da gente fazer o mal. Ok, existe. Existem pessoas que fazem o mal. Mas ok, ainda assim, talvez, quem sabe, tenha sido esse desvio, né? Esse não reconhecer que desviou. E aí ela continua lá. Mas assim que a gente percebe que o bem pode reinar, e ele sempre reina, e se fazer essa pergunta é a chave de tudo, sabe? Como eu posso retornar o caminho do bem? Eu retornei o caminho do meu bem quando eu decidi, eu escolhi e eu refiz a minha rota e eu disse, ok, agora eu vou cuidar de mim. Né? Nesse caminho eu venho cuidando de outras pessoas, mas eu cuido de mim. Antes, quando eu me perdi no meu caminho, eu cuidava só do outro, cuidava muito mal. Sabe por que eu cuidava mal? Porque eu queria que o outro visse da maneira que eu via. Eu queria que o outro mudasse da maneira que eu achava que era melhor para ele. E aí eu ficava muito perdida, tentando fazer com que o outro entendesse algo que nem eu estava entendendo. Quando eu percebi que eu precisava me encontrar e voltar para o meu caminho e descobrir verdadeiramente qual é o meu caminho, a mágica aconteceu. Então, assim, o caminho do bem, ele pode ser retomado a qualquer momento. Essa vontade já é um indício que você retornou para o caminho do bem, né? E agora a gente tem um outro percurso, certo? E tudo pode ser contribuição. Então perceba o que é leve para ti, o que tu pode fazer com tranquilidade, o que não é bacana, que tu vai ter que dizer, não vamos fazer mais isso. Ok, eu sei, eu fazia isso, mas eu não faço mais, eu não tô mais afim disso. Não, muito obrigada, já passei, já superei, já fui. Sabe? Então assim, o caminho do bem, primeiro, faça o bem para você. E aí fluir. Fez o bem para você, você vai começar a perceber que a tua energia está atraindo seres que também precisam, também escolhem estar no bem, e se fazer o bem e trocar o bem, certo? Então tá tudo certo, não tem nada que não possa ser mudado, não tem nada que não possa ser revisto, não tem nada. Não há. Então assim, retome o caminho do bem. Você já retomou o caminho do bem. Pronto, já está retomado. Quando a gente escolhe ver, perceber que não está muito legal esse negócio, é instantâneo. Vai precisar de bastante disciplina para continuar no caminho, né? Mas o que mais é possível, certo? Então assim, até a próxima. E eu quero mais perguntas pra gente discutir mais, conversar mais, falar mais e, né? E trocar umas ideias e ver o que cabe, o que não cabe, tá bom? Um beijo.